18º volume da obra. Todos orientados pelos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Então agora, todos progredindo racionalmente, todos progredindo conscientemente, tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Nascendo em todos a vidência racional e vendo tudo quanto é de racional, por estarem iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Agora, todos vivendo alegres, felizes e contentes, progredindo racionalmente. Todos orientados pelos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, que são os seus irmãos, e que aqui estão, felizes e contentes, por todos estarem agora ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos vivendo racionalmente, vivendo em paz e acabando a luz do fogo, que é a luz do elétrico e magnético, por estar desligada a causa dos males da vida e dos males do corpo. Chegaram no seu verdadeiro lugar, encontraram o raciocínio que estava perdido, e por o raciocínio estar perdido é que existe o sofrimento de um modo geral, sobre todos os pontos de vista do animal racional. É por isso que eram insaciáveis. É por isso que se multiplicava o desequilíbrio de tudo. É por isso que não havia satisfação. A causa era o raciocínio perdido que viviam procurando. E por isso, sempre em multiplicações de pesquisas, sempre em multiplicações de experiências, à procura do raciocínio perdido. Sentiam que estava faltando uma coisa, que era encontrar a fase racional. Sentiam que estavam perdidos à procura do raciocínio perdido. E por isso, tinham mesmo que ser como eram, à procura sempre de coisas novas, de inovações. Estavam procurando a causa do raciocínio, até que encontraram a fase racional, que é justamente o que estavam à procura, a origem do seu ser. Agora, todos dentro da fase racional, vivendo racionalmente, conscientemente, e tudo dando certo na vida de todos. Vejam que estão mais felizes do que nunca, por estarem todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Agora, estão certos de que estão de volta à sua verdadeira origem, o mundo racional, a origem do aparelho racional. Agora, por estarem ligados ao mundo racional, ao terminar esse corpo de matéria, não nascem mais aí no mundo da matéria, por já estarem ligados ao mundo racional, por já estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, chegando o fim de todos tão naturalmente, o fim de tudo e o fim dessa vida de matéria, o fim dessa deformação racional, o fim dessa degeneração racional, tão naturalmente, tão simplesmente, por todos estarem dentro do seu mundo de origem, porque tudo que tem princípio tem fim. Esse mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Está aí, em suas mãos, como foi o princípio e como é o fim de tudo e de todos. Então, agora sim, todos dentro da fase racional, todos alegres, felizes e contentes, por estarem dentro do seu verdadeiro mundo de origem,
por encontrarem o raciocínio perdido no mundo racional. Agora, todos progredindo racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional, tudo dando certo na vida de todos, e todos de volta ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, a felicidade é a verdadeira felicidade. É a felicidade completa, por estarem no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. No princípio, muitos acharam um absurdo. Hoje, diante de todas estas comprovações, com base e com lógica, terminou por completo a dúvida de todos. Na categoria de animal, eram assim mesmo. Tinham que ser assim mesmo. O animal, por ser animal, duvida de tudo, desconfia de tudo, não tem confiança em coisa alguma, nem em si mesmo. O animal, na categoria de animal, tinha que viver assim mesmo, por ser uma categoria inconsciente. Tinha que viver duvidando de tudo, com medo de tudo, desconfiado com tudo, sem confiança em ninguém. Na mesma hora que está confiando, está desconfiando, aparentando sempre ser o que nunca foi. Por viver assim, de aparências, tinha que viver nessa agonia infernal, duvidando de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, assustado com tudo, alarmado com tudo. Tinha que viver assim mesmo, nesse desequilíbrio atordoante, por nada de certo conhecer. Tinha que viver assim, de Herodes a Pilatos, de experiências em experiências, de pesquisas em pesquisas. Agora, encontraram o certo dos certos, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Tudo isso, muito naturalmente, sem esforço de espécie alguma. Veja você que está aí lendo. Veja como você já mudou tanto, como do preto para o branco, tão naturalmente, sem sacrifício de espécie alguma. E vai mudar ainda muito mais, por nascerem todos a vidência racional. Vejam que tudo é natural, sem esforço e sem sacrifício, somente lendo e relendo para adquirirem o equilíbrio racional. Agora, dentro da fase racional, todos melhores do que nunca e diferentes do que eram, como do preto para o branco, por já estar sendo desligada a parte animal do corpo. E daí, para o verdadeiro equilíbrio racional, não falta nada. Somente com a continuação do conhecimento racional, lendo e relendo, para ficarem totalmente ligados ao mundo racional. E daí, viverem tranquilos, felizes e contentes, por estarem ligados ao vosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então aí, felizes eternamente, por estarem ligados à eternidade, que é o mundo racional, aos eternos que são os seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, e daí, vivendo racionalmente, por receberem toda a orientação precisa para o seu equilíbrio racional. E assim, todos felicíssimos para o resto da vida, para verem que tudo tem o seu dia e sua hora. Hoje, já não estão vivendo mais como animais racionais, e sim como racionais. E por isso, já mudaram muito. Vê o que tu foste, o que tu eras, e como já mudaste. Que grande diferença! Como tu pensas hoje,
Estais tão diferente. Nunca pensaste em ficar como estais, porque estais vivendo mais racionalmente, e não como animal, até viveres como racional de uma vez, totalmente. Com a persistência da leitura, vem o resto do equilíbrio que ainda está faltando, porque não pode ser tudo de repente. Tudo é devagar e sem sentir. Tudo é muito naturalmente. Então, o resto que falta ainda adquirir vem mais adiante, com a persistência na leitura, lendo e relendo até chegar totalmente à racional. Daqui um pouco, não tem mais nada de animal no corpo, porque está totalmente desligada a parte animal do corpo. Então aí vão viver racionalmente, equilibrados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos. Vê a grande mudança que já fizeste, e mais para adiante, com a continuação, ficarás mudado totalmente. Aí, sendo desligada totalmente a parte animal do corpo, e cessando os males da vida e os males do corpo, por viveres racionalmente, ligado ao teu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo é muito naturalmente, sem sentir. O que é natural, a pessoa percebe, mas não sente, assim como percebe o crescimento, mas não sente crescer, porque é natural. Vivendo racionalmente, percebe bem que está completamente diferente do que foi ou do que era, mas não sentiu a mudança, a modificação. Assim é tudo. Então, encontraram o raciocínio perdido, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Estavam na categoria de animal racional, sofrendo as consequências do raciocínio perdido. E só agora, depois de muita luta, depois dessa lapidação toda, é que encontraram o raciocínio perdido, o mundo racional, o mundo da sua verdadeira origem. Agora, felicíssimos para o resto da vida, felicíssimos eternamente, por estarem ligados aos eternos, por estarem ligados à eternidade, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Estas explicações são necessárias. São também necessárias as repetições de diversas formas, de diversas maneiras e de diversos jeitos, para poder haver boa interpretação dos mais confusos. Porque existem confusos de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. Para que os confusos terminem de uma vez por todas com as confusões, há necessidade destas variedades de repetições de maneiras diferentes, porque todos são diferentes. Cada qual tem o seu modo de interpretar. Nem todos interpretam uma coisa de uma forma só, porque todos são diferentes. Então, há a necessidade grandiosíssima das repetições. Pode não ser precisa para uns, mas serve para outros. Para uns não é preciso, mas para outros é muito preciso, porque não são iguais. Todos são desiguais, todos são diferentes, e os modos de interpretar são todos diferentes também. Ninguém interpreta uma coisa só da mesma maneira. Cada qual tem os seus pontos de vista diferentes. Então, é um conhecimento para todos, de um modo geral. Eu estou falando com todos, não estou falando com um só. Não estou me dirigindo a uma pessoa só. Para se dirigir a uma pessoa só, fala-se de uma forma só.
e a pessoa entende e compreende. Mas este conhecimento é para todos, universalmente, e todos são diferentes uns dos outros. Por isso é necessário e muito preciso todas estas repetições. Não serve para uns, mas serve para outros. Para uns tantos não é preciso, mas para outros tantos é muito preciso. Isto é um conhecimento para o povo, é para todos e não somente para os nobres. Então, tem que ser feito assim, repetido de várias maneiras, de vários modos, de várias fórmulas, para atingir todos, para atingir todas as classes, todas as categorias, todos os meios, pequenos e grandes, pequenos, médios e grandes. Tem que ser feito assim para que todos entendam e compreendam, para que todos assimilem da melhor forma possível. Tem que chegar a este extremo de uma variedade de repetições diferentes sobre um assunto só. O mundo é muito grande, tem muitos habitantes, e cada qual com o seu modo diferente de interpretar as coisas. Agora, a imunização racional, tomando conta de todos, e todos sendo desligados aos poucos, sem sentir, do fluido magnético e do fluido elétrico. Vê como já mudaste tanto, o que tu eras e o que tu és. Já fizeste uma grande modificação no teu ser. Tudo isso porque vais te desligando aos poucos, sem sentir, do magnético e do elétrico. Assim, a pessoa começa a ficar equilibrada, completamente diferente do que foi ou do que era. A pessoa começa a se equilibrar cada vez mais, a ponto de dizer consigo mesma, como tu tens dito contigo mesmo: eu estou completamente modificado do que eu era. Eu era nervoso, contudo me aborrecia, por tudo me aborrecia. Vivia desorientado. Tinha um gênio que até tinha medo de mim mesmo. Hoje, tudo isto se acabou. Hoje me sinto feliz, equilibrado e calmo. Já não ligo às coisas como ligava. Já vivo mais indiferente às coisas que pareciam ter valor. Hoje é que eu vejo que valor não tinha nenhum. Estava completamente cego e dominado pela influência magnética e pela influência elétrica, que tanto me maltratou. Eu era um joguete destas forças. Vivia num desequilíbrio total, amargurado, aborrecido, nervoso, contrariado. Tudo me contrariava, tudo me aborrecia. Vivia igual a um bicho, a uma fera. Hoje, sinto-me completamente diferente do que eu era. Tudo isto, hoje, eu sei que é a parte magnética e a parte elétrica que faziam de mim um joguete. Não tinha sossego. Vivia desassossegado. Brigava por tudo e me contrariava à toa, pelas mínimas coisas. Vivia debaixo de uma perturbação por não conhecer a causa deste temperamento. Hoje, conheço a causa e, graças à imunização racional, sinto e vejo que não há sofrimento sem causa. A causa de todo este mau temperamento eram as cargas magnéticas, as supercargas magnéticas, causadoras de todo este sofrimento, de todo este desequilíbrio. Vivia tonto e hoje, com a cultura racional, dentro da fase racional, eu mudei, como nunca pensei, do preto para o branco, como da água para o vinho. Agora, tenho que cumprir com o dever de fazer propaganda racional para salvar os que estão ainda nas condições que eu estava, para que fiquem curados também, como eu estou. Na fase de animal racional,
julgavam e pensavam que a verdade fosse a vida inteira essa verdade aparente. E hoje estão vendo que se existia a verdade aparente, é porque existia a causa, e a causa era a lapidação do animal racional. Como estavam sendo lapidados, tudo era aparente, tudo era ilusão, tudo era sonho. Todos sonhando, muitas vezes pensando inconscientemente que a vida fosse essa mesma, por não conhecerem a verdadeira vida. Julgavam que essa vida aparente fosse a vida verdadeira, como coisa que aparências fossem verdades. Vivendo assim, com esses turbilhões de erros, turbilhões de mistérios, turbilhões de enigmas, turbilhões de sonhos, turbilhões de fantasias, turbilhões de aparências, e dizendo: é verdade, na vida tudo é ilusão e nada mais. A vida é um sonho, e ninguém nunca soube o porquê desse sonho. Vivemos sonhando até que um dia, sem esperar, acaba o sonho. Vida de sonhos, vida de ilusões, vida de aparências. Hoje, todos sabendo que isso tudo não passou de um mal necessário para a lapidação do animal racional. Hoje, estão vendo e sabendo que não há efeito sem causa. A causa de tudo isso era para a lapidação do animal racional. E por isso tudo, sempre em reformas e em multiplicações de mudanças, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Multiplicações de modas, de costumes, de jeitos e de maneiras. Tudo isso, o mal necessário para a lapidação do animal racional. Hoje, estão vendo e sabendo que tudo tem a sua razão de ser. E por isso, tudo assim foi, porque tudo tinha que assim ser, para a lapidação dos seres, para depois de lapidados, entrarem na fase racional. Agora, todos sabendo o porquê da causa de tudo que existiu e o que se passou na fase de animal racional. Mas agora estão todos dentro da fase da volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora tudo esclarecido, o porquê disso tudo assim ser, dentro da fase do ABC, que foi a fase do animal racional, a fase do curso primário, a fase de animal racional, a fase do primarismo, para que então, com o tempo, depois de lapidados, conhecessem a fase racional. Na fase racional, tudo belo, tudo bom, tudo dócil, tudo puro, tudo limpo e perfeito. É a fase da verdadeira paz, do verdadeiro amor racional. Amor racional quer dizer pureza racional. Vejam como penaram no curso primário, que foi a fase de animal racional, a fase do primarismo de tudo, a fase do ABC, do animal racional. Hoje, todos alegres e contentes. O conhecimento racional é do mundo racional. Hoje, todos em contato com o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Todos recebendo as orientações precisas para o seu equilíbrio, e tudo começando a dar certo na vida de todos. Então, hoje, todos cientes da existência do mundo, que deu consequência a esse que habitam, porque não há efeito sem causa. Se existe essa deformação racional, é porque existe a causa. O conhecimento racional é do mundo racional, e por isso é racional, é razão, direito dos direitos. Mas muitos, que já são confusos de natureza, ficam na dúvida, dizendo: será que é mesmo? Nem vendo as provas que aí estão,
ainda ficam duvidando de uma coisa que não há dúvidas a fazer. Diante das provas e comprovações que aí estão ao alcance de todos. Há gente para tudo, e assim sendo, são pessoas que duvidam de tudo, nem vendo as provas e as comprovações, ainda ficam duvidando. Esses, assim, são doentes demais. Vivem já em último grau, variando. Isto não é com todos, mas sim com os que pensam assim. Estão vendo, estão sentindo, estão conhecendo e ainda estão duvidando. São os tais que estão vendo que é pedra e ainda duvidam que é pedra, nem vendo que é pedra. Estão vendo que é pau e ainda duvidam que é pau, nem vendo que é pau. Tem pessoas assim, há pessoas para tudo. Basta ser animal. O animal desconfia de tudo, duvida de tudo, é completamente desregulado, por ser um ser inconsciente. O inconsciente varia demais, é um ser variante, delira e faz seus julgamentos de acordo com o seu ponto de vista de inconsciente. O inconsciente é inconformado por ser inconsciente. Nunca se conforma com coisa alguma. Aparentemente se conforma, mas verdadeiramente não. Infelizmente, todo animal mantém uma dose de desequilíbrio, uns menos, outros mais e outros demais. Há gente para tudo. Há gente que só tem o feitio de gente, mas pensa pior do que um animal. Esses, assim, vivem sempre insatisfeitos, porque nada está bem para eles, nada presta, nada serve. Só serve o que tem em suas entranhas de inconscientes. Tudo é assim. Por isso, os gostos são diferentes, as interpretações são diferentes, os pontos de vista são diferentes. Mas o que é racional é uma coisa só, é racional. Não há diferenças, a não ser aí, nessa deformação racional, onde todos são diferentes, porque todos são deformados. E assim, cada qual pensa de sua maneira, do seu jeito e de sua forma. O que um gosta, outro não gosta. O que um quer, outro não quer. O que serve para um, não serve para outro. Porque os pontos de vista são diferentes, os gostos são diferentes, e tudo sempre assim foi por serem deformados. Muitos querem conhecer o que é imunização racional, e outros já não querem. Não querem hoje, mas amanhã estão querendo. No meio da bicharada, há uma infinidade de variações de gostos, de pontos de vista, todos diferentes. Então, não há o que reparar no animal racional, porque o animal é imperfeito, cheio de defeitos. Isto não é para todos, é para os que precisam deste toque de alerta. Sabem que o animal sempre foi orgulhoso, presunçoso, pretensioso, vaidoso, invejoso e egoísta, com infinidades de defeitos, ganancioso, fingido, aparentando sempre o que ele não é, sentindo uma coisa e dizendo outra, aparentando outra. O animal sempre foi desequilibrado. O animal aparenta ser bom, mas é mau, e por isso é animal. O animal sempre quis ser o que nunca foi, puro, limpo e perfeito, bom e santo. E assim, cada qual com suas vaidades. Mas o ponto de vista racional é um só, é racional. O que é racional é puro, perfeito,
por ser racional. Os deformados demais e confusos demais não sabem interpretar o que é racional, por estarem na categoria de animal. O animal nunca soube por que é um animal, muito menos sabe o que é racional. Para saber o que é racional, tem que conhecer o que é racional. E para conhecer o que é racional, tem que ler e reler muitas vezes, para sentir e poder interpretar o que é racional. Mas muitos leem superficialmente, e lendo superficialmente, não percebem o que é racional. E por não perceberem, fazem suas confusões inconscientes, por não saberem o que é racional. Agora, grandes festas, grandes festejos vêm aí no mundo com o conhecimento racional, pela interpretação dos conscientes racionais. A vida do animal racional, como já sabem e conhecem, sempre foi uma vida inconsciente. E por ter uma vida inconsciente, sempre perturbada, porque o inconsciente vive sempre perturbado. O inconsciente nunca está sossegado. O inconsciente nunca tem sossego. O inconsciente é um livre pensador. Vive sonhando, aventurando, vive de ilusões, de aparências, interpretando tudo a seu modo de ver e julgando tudo a seu modo de ver. Esses, assim, navegam num barco sem rumo, e por isso está aí a vida dos inconscientes, que é sofrer, sonhar e viver de aparências e de vagas ilusões sempre. O inconsciente vive sonhando com 1000 planos de aventuras mirabolantes, fracassadas. Vive no jogo de aventureiros, jogando sempre para ver se acerta ou não. O rosário da vida da matéria sempre foi o sofrimento, tudo devido à degeneração, pela falta que cometeram com a livre e espontânea vontade. Abusaram do livre-arbítrio e até hoje continuam com o livre-arbítrio. Muitos abusando do livre-arbítrio, uns menos, outros mais e outros demais. Prejudicam-se por terem começado assim, e assim estarem até hoje, abusando das vontades, pensando que é muito bom. É bom com limites, cada qual devendo respeitar o direito dos outros, e não abusar da livre e espontânea vontade, que faz o que todos estão vendo. O realejo só toca uma música, sofrimento e mais sofrimento. Por abusarem da livre e espontânea vontade, vem o desrespeito e a multiplicação do sofrimento. Muitos julgam que suas vontades estão acima de tudo, acima do direito, acima das coisas normais, e daí a multiplicação da desorganização de si mesmos, e o sofrimento sempre aumentando, como está aí no mundo inteiro. O desrespeito imperando, a ponto de ficarem uns contra os outros, porque daí gera-se o desentendimento, e havendo desentendimento, não há mais respeito. Nasce, então, a desorientação e a desorganização. Tudo obedece às regras normais e naturais. O respeito sempre acima de tudo, porque os abusos nunca dão bons resultados. O abuso já é indício do desequilíbrio e faz com que a pessoa sinta o retorno, que é justamente o efeito da livre e espontânea vontade. A vontade não passa de uma superstição de quem a tem. A vontade é uma coisa que passa. Está com vontade hoje, disso, daquilo e daquilo outro, e amanhã passa a vontade. Tem vontade disso, daquilo e daquilo outro, e com o tempo
passou a vontade. A vontade é uma superstição de quem a tem. Com referência aos abusos, hoje é o que mais existe, devido à livre e espontânea vontade, e por os abusos estarem sempre em cena, nasce então o desequilíbrio. Desequilíbrio de uma forma tal que faz com que fiquem uns contra os outros, pelo desrespeito de muitos, que não querem enxergar as coisas como devem ser. Todos começaram assim, e assim continuam. Por isso, o desacerto universal já vem de longos séculos e de veteranas eternidades. Vejam que já houve uma infinidade de modos, de maneiras, de regimes e de dirigentes, uma infinidade de modos de governar, e tudo isso se passou por causa do desrespeito aos seus próprios semelhantes. O mundo vem de roldão, de uma maneira tal que muitos costumam dizer: o mundo é tão antigo, o mundo é tão velho, e ninguém nunca conseguiu endireitar o mundo. Por isso, as brigas, os desentendimentos, as guerras e as revoluções. Tudo isso são coisas que já vêm de veteranos séculos e de veteranas eras. Nunca houve quem pudesse endireitar o mundo, por causa da livre e espontânea vontade. As vontades são a causa de todas essas modificações, e por isso, de muito vem o mundo passando por uma infinidade de evoluções, de transformações, de costumes, de modas e de regimes. Tudo isso sempre foi causado pela livre e espontânea vontade. Nascem as inovações, novos modos, novos métodos, com o fito sempre de querer melhorar, de querer endireitar, e sempre tudo por melhorar, sempre tudo por endireitar. O livre-arbítrio sempre em função, engendrando sempre inovações para melhorar, e tudo ficando sempre na vontade, porque a vontade é uma superstição de quem a tem. Então, começam a elaborar assim, que assim vai dar certo, e ficam sempre por acertar. Vêm outros elaborando assim, de outra maneira, que vai dar certo. Enfim, uma infinidade de modos e de maneiras para encontrarem o certo, e nunca encontraram o certo. Por isso, está aí o mundo nessa evolução há longos séculos e veteranas eras, todos procurando acertar e sempre por acertar, procurando melhorar e sempre por melhorar, e no fim, dizendo: não há quem aguente o mundo. Chegam todos a uma conclusão de desentendimento geral, a ponto de ficarem tontos e não saberem o que fazer para endireitar o mundo. Então, diz outro, o mundo é de veteranas eras e de veteranos séculos, e vêm todos desde o seu princípio, trabalhando numa junção fraternal, pois o ideal de todos sempre foi o bem de si mesmos e de todos, querendo um futuro de vida melhor, e sempre por encontrar, porque os desentendimentos se multiplicam. As confusões de uns contra os outros sempre existiram, e o mundo nunca teve paz, nunca teve sossego, por causa da livre e espontânea vontade. Por existir a livre e espontânea vontade, é que nunca puderam endireitar o mundo. Já vem assim de longos séculos e veteranas eras. O fito sempre é de endireitar, e sempre por endireitar. É por isso que há séculos guerreiam para endireitar, e sempre por endireitar, sempre tudo se multiplicando ao contrário, ficando sempre tudo na vontade. E assim, já se passaram infinidades de modos e de maneiras de dirigir e de governar. Sempre todos à procura do melhor, e o melhor sempre por encontrar, e por assim ser,
sempre mudando para ver se encontram o melhor. Há longos séculos que vem mudando, mudando para acertar, e nunca que acertaram, sempre por acertar, e por tudo estar sempre por acertar, é que o sofrimento sempre se multiplicou. A desorientação e o descontentamento sempre se multiplicaram. Com a livre e espontânea vontade e o livre arbítrio, nunca puderam chegar à conclusão dos desejos, e como nunca chegaram à conclusão dos desejos, é que o sofrimento sempre se multiplicou. Quantas mudanças já houve! Uma infinidade, desde longas eras. Todos vêm mudando para endireitar, mudando de uma maneira para outra, mudando sempre com o fito de endireitar, e sempre tudo por endireitar, sempre tudo por acertar. Não acertariam nunca, como assim vem de longas eras e veteranos séculos, sem acertar nunca, devido continuarem com o livre arbítrio e a livre e espontânea vontade, como começaram. Então, muitos pensando e dizendo: é verdade, este mundo não endireita mais. Já vem de longos séculos, todos trabalhando para endireitar. Já vem de veteranas eras, todos trabalhando para endireitar. E sempre tudo por endireitar. Daí a multiplicação dos desacertos, as multiplicações do desequilíbrio, as multiplicações das vontades e a multiplicação do sofrimento. Isto é devido a várias causas, mas uma das primeiras causas é justamente a livre e espontânea vontade. Daí surgindo outras tantas causas, por não saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Agora já sabem de onde vieram e para onde vão, mas isto é um comentário para que sintam que a vontade não passa de uma superstição, e a livre e espontânea vontade da mesma forma. Por isso, nunca encontraram a forma para endireitar o mundo. Todos à procura da forma do mundo e só a encontraram agora na fase racional. Então, uma das causas de serem inconscientes é por serem animais racionais, sem saber e sem conhecer o porquê de assim serem. Outra causa é por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético, e outra por estarem fora do seu verdadeiro mundo, por não ser esse mundo de matéria o verdadeiro mundo do aparelho racional. O verdadeiro mundo do aparelho racional é o mundo racional. Nunca poderiam acertar, por isso, vêm procurando acertar desde longos séculos e veteranas eras. Nunca acertaram e nem poderiam acertar. Hoje, conhecendo o porquê assim ficaram, porquê assim estavam, porquê assim eram e o porquê assim são. Hoje, conhecendo e dizendo: é verdade, há veteranos séculos e desde longas eras, todos vêm procurando acertar, e sempre por acertar, sempre por encontrar o certo. Até hoje, todos estão com a mesma mania de veteranas eras e de longos séculos, com a mesma mania, procurando acertar, e sempre por acertar, procurando o certo e sempre por encontrar o certo. Por isso, todos sofrendo, todos penando, cada qual da sua maneira, da sua forma, do seu jeito. Uns menos, outros mais, outros demais, e outros que já não aguentam mais. Então, dizem: é verdade, nunca que poderíamos acertar. Já de muitos séculos, já de muitas e veteranas eras, nosso pensamento é outro,
a vontade é esta, é de acertar. Agora estão sentindo o porquê nunca chegaram à conclusão desejada, desejo que vem de veteranos séculos e longas eras. Todos vêm nessa luta, lutando, guerreando para encontrar o certo, para acertar, e sempre por acertar, sempre por encontrar o certo. Hoje estão vendo que de maneira alguma poderiam encontrar o certo. Hoje estão vendo que de maneira alguma poderiam acertar, porque já vêm todos com essa ideia há veteranos séculos e desde longas eras. Se nesse tempo todo não encontraram o certo, não acertaram, agora muito menos, e por isso estão aí os efeitos dessas lutas todas, tudo cada vez pior, todos com a mania de principiar a acertar, de encontrar o certo, e sempre sem acertar, sempre por encontrar o certo. E assim, desde há muito que as confusões são reinantes, desde há muito que vêm uns contra os outros, desde veteranos séculos, desde veteranas eras, que todos vêm sofrendo à procura de acertar, e sempre por acertar, à procura do certo, e sempre por encontrar o certo. Por isso está aí o sofrimento sempre se multiplicando, porque nunca encontraram o certo, e nem poderiam encontrar, porque o certo não estava nessa categoria de animal racional. O certo não estava nessa fase de animal racional. Essa foi uma fase para a lapidação do animal racional. E por isso estavam sendo lapidados, para depois de lapidados, então, aparecer o verdadeiro certo, que é a fase racional. Agora sim, estão dentro da fase consciente. Agora sim, encontraram o certo, na fase racional, nessa fase que aí está. Agora sim, encontraram a fase consciente, encontraram o certo. Onde está o certo? Na fase racional. Por que é o certo? Porque todos são de origem racional. Então, agora sim, encontraram o certo. Dentro dessa fase, tudo vai dar certo. Dentro dessa fase, tudo certo. Porque todos estão ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos sendo orientados pelo mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem. Agora sim, o certo se multiplicando sempre, por a fase ser racional. Agora, então, todos certos, porque todos estão dentro da fase consciente, dentro da fase racional, dentro do mundo racional, dentro do seu verdadeiro mundo de origem. A origem de todos é racional. A origem do animal racional é racional. Na fase de animal racional, não podiam encontrar o certo, somente na fase racional. Então, agora sim, agora tudo dando certo na vida de todos, por estarem dentro da fase consciente, da fase racional, e todos vivendo racionalmente, felizes e contentes, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por a fase ser racional. Agora sim é que todos estão certos, por estarem na fase consciente. Na fase de animal racional, existia o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. Por falta de orientação racional, viviam todos de experiências e de aventuras. Agora, na fase racional, já é diferente. Todos são orientados, e uma vez havendo a orientação certa, acaba a livre e espontânea vontade. A livre e espontânea vontade era o desacerto do inconsciente. Então, na fase racional,
acaba o livre-arbítrio, porque todos são orientados racionalmente. O livre-arbítrio é do aventureiro, que não sabe se vai dar certo isto ou aquilo, nisto ou naquilo. Na fase racional, já o livre-arbítrio não funciona, nem a livre e espontânea vontade, porque todos são orientados racionalmente. É a fase do equilíbrio, da orientação certa, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Não funciona o livre-arbítrio nem a livre e espontânea vontade, porque a livre e espontânea vontade e o livre-arbítrio, da maneira em que estavam e que ficaram, era devido estarem ligados ao fluido elétrico e magnético. Uma vez desligados do fluido elétrico e magnético, já não funciona o mal do magnético e do elétrico, e sim somente a orientação racional. O livre-arbítrio do elétrico e magnético e a livre e espontânea vontade são diferentes de quando começaram. Quando começaram, o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade era de um modo diferente, era de um modo racional. E já depois da deformação racional, ficou o livre-arbítrio muito pior, porque se deformou em matéria, e ficaram todos sob a influência do fluido elétrico e magnético. O livre-arbítrio deformado é muito pior do que quando começaram. Então, tem o livre-arbítrio racional, a livre e espontânea vontade racional e o livre-arbítrio da deformação racional. O livre-arbítrio deformado e a livre e espontânea vontade deformada são muito piores. Agora, dentro da fase racional, cessa o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade, por ficarem desligados do fluido mal, do fluido magnético e do fluido elétrico. Funciona somente a orientação racional, por estarem ligados ao mundo racional. Aí, cessa o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade, por estarem ligados ao mundo racional. E sendo orientados pelo mundo racional, então vem a orientação consciente, a orientação positiva, e daí tudo dando certo na vida de todos. Agora sim, todos estão certos, porque estão ligados ao mundo racional, sendo orientados pelo mundo racional, todos iluminados pela luz racional, e daí nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo tudo quanto é de racional. Entrou no mundo a fase consciente, chegou no mundo a fase consciente, a fase racional. Por isso, cessando os males do corpo e os males da vida, por ficarem desligados dos fluidos elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo, e todos ligados ao mundo de origem, o mundo racional. Todos sendo orientados racionalmente, e daí tudo dando certo na vida de todos. Vejam como é lindo viver assim, tudo dando certo na vida de todos, todos sendo orientados racionalmente. Agora, todos dentro do mundo racional, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, todos vivendo racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, dentro da fase racional, a fase consciente, a fase positiva, até que chegou o que muitos imploravam há muito, a vida certa, a vida real, a vida racional. Todos vivendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo mundo racional. Todos alegres, felizes e contentes, e dizendo:
É verdade, estamos num novo mundo, o mundo racional. Novo porque não conheciam, e como estão conhecendo agora, acham que é um novo mundo. Não é um novo mundo, e sim uma nova fase, a fase racional. Não é novo porque é a verdadeira origem de todos, e a origem de todos não é nova. Então, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, dentro da fase racional. Hoje, todos pensando completamente diferente do que pensavam na fase de animal racional. Hoje, todos dizendo: é verdade, como é que todos estão mudados? E como é que eu mudei tão naturalmente, sem sentir? Hoje, eu estou completamente mudado do que eu era. Estou mudado, que considero a minha mudança como do preto para o branco, ou como da água para o vinho. Mudei mais do que 100%. E assim, todos mudando naturalmente, da fase inconsciente para a fase consciente, mudando da fase de animal racional para a fase verdadeira racional, mudando da fase negativa para a fase positiva, mudando da fase de livres pensadores, sob o domínio da orientação magnética e elétrica, para a fase de orientação racional, mudando da fase do livre-arbítrio, da livre expansão da vontade, para a fase real, racional. A fase do livre-arbítrio sempre foi a fase das aventuras, a fase dos aventureiros, a fase das experiências, experimentando para acertar ou não. A fase das pesquisas, a fase das incertezas, a fase do será ou não, pode ser ou não, vai ser ou não. A fase inconsciente. Todos agora mudando para a fase consciente, para a fase de orientação racional. Todos saindo da fase negativa para a fase positiva. Hoje, todos tendo o prazer de viver, por ter terminado a agonia de todos. Todos viviam agonizando, por viverem inconscientes. Hoje, definida a situação de todos e o porquê da situação calamitosa do animal racional. Todos hoje, vivendo alegres, felizes e contentes, confiantes em si mesmos, confiantes por terem a verdade das verdades nas mãos, por terem a solução do mundo em que viviam e sua criação. Hoje, todos vivendo alegres, contentes e satisfeitos, por saberem de onde vieram e para onde vão. Hoje, todos alegres, contentes e felizes, por saberem o porquê da fase de animal racional, o porquê da origem dessa deformação racional, o porquê dessa degeneração racional. Todos alegres, contentes e felizes, por conhecerem a fase racional, a fase consciente, a fase da multiplicação do bem, a fase do equilíbrio de todos racionalmente. Então, todos mais do que alegres e satisfeitos, por saberem por que eram animais racionais. Todos alegres e satisfeitos, por saberem como surgiu esse mundo que habitam, como nasceram do chão e por que nasceram do chão. Antes de nascerem do chão, o que eram? Eram racionais, puros, limpos e perfeitos em deformação, até a sua extinção. Hoje, todos cientes de como chegaram a ser o que são. As fases que passaram de monstrinhos, de monstrengos, de monstros, de monstrodontes e de monstrões. Hoje, todos satisfeitos por saberem que de monstros passaram para os primitivos selvagens, e da fase dos primitivos selvagens, em evolução,
até chegarem ao princípio da fase em que estão, ou que estavam, a fase de animal racional. E assim é todo esse calendário explicadíssimo até demais, para que todos entendam e compreendam, desde o miúdo até o graúdo, pautando estas brilhantes linhas, estes grandes tesouros, para que todos tivessem conhecimento da sua situação, do porquê de sua situação assim ser e do porquê ficaram marcando passo na fase de animal racional. Essa fase que parecia que não tinha mais fim e que o mundo de matéria seria sempre assim. Hoje, vendo e sabendo, pelas evoluções que já se passaram, que tinha que chegar a esse ponto de conhecerem e saberem de onde vieram e para onde vão. Hoje, todos com a felicidade verdadeira em mãos, sabendo que não vão mais nascer nesse mundo de matéria, porque está aí a fase racional, e todos de mudança para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos vivendo racionalmente, progredindo racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados pelos seus irmãos, puros, limpos e perfeitos, e dizendo: é verdade, até que chegou o dia de conhecermos o nosso verdadeiro mundo de origem, a nossa verdadeira origem, conhecermos o mundo racional, que deu origem ao animal racional, e depois de animal racional, passar para aparelho racional, dentro da fase racional. Hoje, estamos conhecedores e convictos de nossa situação, completamente divulgada e definida, com perfeita clareza, para que todos entendam e compreendam. Por isso, estão aí as repetições para os que precisam delas. Vejam que alcançaram o último ponto da vida da matéria, o último degrau da vida da matéria. Agora, a vida é racional e não mais animal. Como animal, viviam mal, multiplicando o mal, sofrendo sem solução, devido à multiplicação do sofrimento. Todos, cada vez mais desorientados, a ponto de não saberem o que fazer para melhor viver, para bem viver. Não podiam, de jeito algum, viver bem, porque estavam com a parte animal ligada no corpo. Então, tinham que viver como animal, e como animal, tinham que viver mal, de mal a pior sempre, a ponto de se tornarem desentendidos de si mesmos e desentendidos de um modo geral. Todos desentendidos uns contra os outros, a ponto de não saberem mais o que fazer para embargar o sofrer, para embargar o sofrimento, para embargar os tormentos. Viveram assim, nessa categoria de animal racional, nessa categoria inconsciente, e por ser inconsciente, todos viviam num verdadeiro labirinto. Labirinto este, onde todos sentiam que ninguém tinha garantia, por ninguém ser de ninguém, e desconhecer o dia de amanhã. Viviam todos agonizando e dizendo muitas vezes: quando é que nós vamos ter a solução verdadeira do nosso ser e do mundo? Quando é? Quando chegará este dia? Porque isto há de ter um dono. O dono, um dia há de nos dar uma satisfação qualquer. Se existe este mundo, é porque existe outro que deu consequência a este. Então, desse outro mundo, algum dia sairá a revelação do porquê deste que nós habitamos, sem saber porquê. E assim, tinha que chegar este dia da revelação do porquê desse mundo de matéria.
Tinha que saber o porquê da matéria, o porquê desse mundo e o porquê de todos os seus seres. A origem do mesmo tinha que chegar. Tinha que chegar o dia desta grande revelação, para todos terem conhecimento do porquê todos assim são e do porquê o mundo assim é. Hoje, em mãos de todos, a revelação do mundo deformado e sua criação. Muitos ficavam pensando e admirando o mundo sem saber o porquê dele, dizendo muitas vezes: por que habitamos este mundo? Ninguém nunca soube o porquê. Vivemos aqui, em cima desta terra, sem sabermos o porquê dela e o porquê de todos estes feitos. Quando aqui nascemos, já encontramos tudo isto e não sabemos o porquê disto. Não sabemos o porquê deste mundo. Não sabemos o porquê de nossa existência. Nunca houve quem nos dissesse: tudo é mistério, tudo é enigma. Nunca houve quem nos desvendasse estes mistérios, estes enigmas. O que é que nós viemos fazer aqui? Sofrer só e morrer. Esta nossa vida é uma vida de verdadeiros idiotas, porque nós não sabemos por que aqui estamos. Vivemos e não sabemos o porquê da vida. Não sabemos o porquê de coisa alguma. Estamos vivendo aqui como verdadeiros idiotas. Sabemos tanto, mas o principal, que é saber o porquê nós assim somos, não sabemos. Porque o mundo assim é, ninguém nunca soube e ninguém sabe. Somos aqui uns verdadeiros intrusões, que não sabemos o que somos, vivendo aqui como verdadeiros forasteiros, e não sabemos, como ninguém nunca soube, como viemos parar aqui, dentro deste mundo, nem o porquê dele. Somos aqui uns intrusos, sem saber porquê. Todos dão palpites, todos fazem as suas histórias bem recheadas, mas a verdade do porquê do mundo ninguém nunca esclareceu. Vivemos uma vida de grandes lutas, sem saber porquê. Lutamos para viver numa luta infernal. Nós devemos estar fora do nosso verdadeiro lugar. O nosso verdadeiro lugar não é aqui neste mundo, e por isso não conhecemos nada certo. Estamos fora do nosso lugar verdadeiro, aqui perdidos, e por estarmos perdidos, não sabemos coisa alguma de certo. Não sabemos por que estamos aqui perdidos. Estamos aqui perdidos sem saber por quê. Vivemos esta vida sem saber por quê. É uma vida sem garantias, porque para morrer basta estar vivo. Não sabemos quem nos construiu assim. Não sabemos quem construiu este mundo assim. Não sabemos coisa alguma. Não sabemos o princípio e muito menos o fim. Estamos aqui, neste paraíso de lama, e sofrendo sem solução de coisa alguma. E assim, cada qual com o seu modo de analisar, de interpretar, e dizendo: a nossa vida é misteriosa, é um mistério. O mundo é um mistério. Nunca houve quem desvendasse estes mistérios. E é por isso que nós sofremos muito, por coisa alguma de certo sabermos, por coisa alguma de verdade sabermos. Vivemos aprendendo a vida inteira e não conseguimos o verdadeiro saber. Ninguém nunca conseguiu saber o porquê de nossa existência, o porquê do nosso ser. O porquê deste mundo, ninguém nunca soube nos dizer. É por isso que nós sofremos muito. É por isso que nós somos sofredores. Mas há de chegar o dia de vir ao nosso conhecimento a revelação de tudo isto, porque não há efeito sem causa.
Se existem esses feitos dentro deste mundo, é porque existe a causa. Se existe este mundo, é porque existe a causa, porque não há efeito sem causa. Então, há de existir um outro mundo que deu consequência a este. Há de chegar o dia de vir a revelação do outro mundo para nos esclarecer o porquê deste mundo que nós habitamos. Essas ideias sempre foram de pessoas mais esclarecidas, que, fazendo as suas comparações, chegavam ao ponto máximo de entendimento das coisas, sentindo que não há efeito sem causa, e que se existe esse mundo, é porque existe outro, que é a causa desse. Então, chegou a época e o tempo de vir do outro mundo toda a revelação sobre esse mundo que vocês habitam. As pessoas mais adiantadas ou mais esclarecidas, tendo os seus pontos de vista bem certos. Hoje, em mãos de todos, o que todos, ou que muitos, muito pensaram. Hoje, tudo esclarecido, o esclarecimento vindo do outro mundo, o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional. Agora, todos cientes do porquê dessa deformação racional, e dizendo, é verdade, até que chegou a perfeita solução do mundo de matéria que nós habitamos. Esta revelação é feita do outro mundo, o mundo racional, que deu consequência a esta degeneração racional, porque não há efeito sem causa. Se a nossa origem é racional, é porque o outro mundo é racional. Então agora, descoberto o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, que deu origem ao aparelho racional e que deu origem a esta deformação racional. Esta revelação só podia partir de fora, do outro mundo que deu consequência a este que nós habitamos. E assim, hoje, todos de parabéns, e dizendo, chegou a verdadeira fraternidade, a paz e o amor racional, porque todos amam o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza, o mundo racional. Agora, todos cientes da sua verdadeira casa, da sua verdadeira morada eterna, o mundo racional, e todos de volta para a sua casa, para a sua verdadeira morada, o mundo racional. Hoje, a maior felicidade de todos, a verdadeira paz, o verdadeiro amor racional, porque todos amam o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos de volta para o seu mundo de origem, o mundo racional, o aparelho racional de volta para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, a satisfação de todos, universalmente, é uma coisa deslumbrante, nunca vista e sem igual, por todos agora conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e terem certeza que não vão mais nascer aí, no mundo de matéria, porque estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Quando findar a existência da vida da matéria, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, não nascerão mais aí, no mundo de matéria. Por estarem ligados ao mundo racional, já estão dentro do mundo racional, findando-se assim a vida da matéria. Vejam que alcançaram a verdadeira liberdade, a libertação da vida da matéria. Estavam aí presos na vida da matéria sem solução. Ninguém podia dar solução, ninguém sabia dar solução. Estavam aí presos à vida da matéria, escravizados pela matéria,
escravizados pelo sofrimento. Basta ser de matéria para ser sofredor. Não há este ser de matéria que não sofra. Todos sofrem por serem de matéria, e hoje libertos da vida da matéria. Agora, todos encontrando o seu mundo de origem, o mundo racional, vão viver racionalmente, sendo orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. A vida é consciente, a vida é racional, e tudo dando certo na vida de todos, por todos viverem racionalmente. Tudo isso muito naturalmente, sem haver abalo de espécie alguma, sem haver choque de espécie alguma, sem ninguém se impressionar. Tudo isto muito naturalmente, todos chegando no seu lugar naturalmente, sem esforço e sem abalo. Hoje, todos de parabéns, racionalmente. Muitos cansados de fazer suas interrogações, suas súplicas, suas suposições, seus planos e seus manejos, estão vendo que os mais certos foram todos aqueles que declaravam a verdade, dizendo sempre: se existe este mundo, se existem estes feitos, é porque existe outro mundo que deu consequência a este. Agora, não sabemos o porquê, mas a verdade é esta, porque não há efeito sem causa. Isto eram palavras dos que procuravam acertar, dentro da sua matemática. Os matemáticos mais evoluídos, mais adiantados, não se cansavam de dizer: não há efeito sem causa. Se existe feito, que é este mundo que nós habitamos, e todos estes feitos que compõem este mundo que nós habitamos, é porque existe outro mundo que deu consequência a este, porque não há efeito sem causa. E assim, na matemática, sempre os mais evoluídos, os mais instruídos, sustentaram esta tese perfeitamente certa: não há efeito sem causa. Então, hoje, está aí a comprovação dos matemáticos, a solução desse mundo de matéria, desses feitos vindos do mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional. Hoje, os matemáticos de parabéns, os matemáticos que atingiram o ponto certo, pois não há efeito sem causa. Assim, interpretavam perfeitamente as condições das soluções, e dizendo: a solução do nosso mundo, do mundo que nós habitamos, só pode vir de fora, do outro mundo que deu consequência a este. Nós aqui desconhecemos tudo e não podemos dar solução de uma coisa que, quando nós nascemos, já encontramos. Não sabemos, de jeito algum, de forma alguma, dar solução de uma coisa que não está no nosso alcance, nem no alcance de ninguém, porque quando todos nasceram neste mundo, já existia este mundo. Se quem o fez não veio nos dar solução, como é que nós vamos saber? De jeito algum. Na matemática, sempre foi reconhecido que existia outro mundo, que é justamente o que deu consequência a esse, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, esses feitos, é porque existe a causa. Na matemática, sempre mantiveram este ponto de vista, o ponto de vista certo, porque estudaram muito, se aprofundaram para ver se descobriam o porquê da existência desse mundo de matéria, mas nunca conseguiram. Então, encontraram a maneira mais fácil de solução dentro da matemática, a maneira mais fácil e mais prática, que foi esta: não há efeito sem causa. Se existe este ou aquele feito, é porque existe a causa. Ainda mais, diziam:
Se existe o Filho, a causa do Filho é o Pai. Então, não existe efeito sem causa. Está aí o mundo racional iluminando todos com a luz racional. Todos iluminados pela luz racional, a luz do verdadeiro mundo de origem de todos. Agora, todos universalmente sendo iluminados pela luz racional, por estar descoberto o mundo racional. Por isso, entrou a fase racional para substituir a fase que acabou de animal racional. Agora, todos dentro do seu mundo de origem, tão naturalmente, vindo toda a revelação de fora, como os matemáticos sempre diziam. A revelação deste mundo que nós habitamos, a revelação certa, só pode vir do outro mundo que deu consequência a este. E assim, está aí a comprovação e a positividade do que sempre argumentaram. Hoje, todos completamente de parabéns, universalmente, todos conhecendo o seu mundo de origem, todos sendo ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, e todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo de origem do aparelho racional. Todos de parabéns, racionalmente, alegres, felizes e contentes para o resto da vida, não tendo mais o que pensar, a não ser ler e reler para se imunizarem o mais rápido possível, o mais breve possível, para o bem de si mesmos, para a felicidade eterna de si mesmos, por se unirem aos eternos do mundo racional, que são os habitantes, seus irmãos, que aqui estão com seu verdadeiro progresso de pureza. Esta é a maior alegria de todos, universalmente. A solução perfeita, limpa e clara, racional. A solução da vida material. A vida material sempre foi um enigma, como todos conhecem e sabem. O mundo de matéria sempre foi um enigma indecifrável, como todos conhecem e sabem. Hoje, toda a solução completa da origem desse mundo de matéria e a sua criação. Agora é ler e reler, ler e reler, ler e reler, para se desenvolverem racionalmente por meio da leitura racional, para nascer a vidência em todos, a vidência do seu verdadeiro natural, a vidência racional. No nascer a vidência racional, todos vendo o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, vendo os seus irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos, com o progresso de pureza, entrando em contato com eles, fazendo conferências com eles, sendo orientados por eles, e tudo dando certo na vida de todos, racionalmente. O progresso da vida da matéria sendo um progresso racional, e o mundo de matéria se tornando um verdadeiro paraíso racional. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, todos se estimando, e todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida, com o progresso racional. Vejam a maior grandeza racional, a maior riqueza racional do aparelho racional. Agora, terminando por completo as agonias de todos e todos vivendo racionalmente. A vida se tornando para todos favorável em todos os pontos de vista e todos chegando no seu verdadeiro lugar, o mundo racional. Daí, vindo o prolongamento dos anos de vida de todos, racionalmente. Então, muitos dizendo, até que enfim chegou o maior dia do mundo, o dia racional. Chegou o dia racional, por estar descoberto o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional.
o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional. A luta do bicho se acabando, por o bicho deixar de ser bicho, deixar de ser animal e passar a ser racional. Cessando a luta do bicho, cessando as amarguras do bicho, cessando as aventuras do bicho, os desacertos do bicho, as agonias do bicho, que é o animal racional, por conhecer o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O bicho, deixando de ser bicho, deixando de ser animal racional, porque o animal é bicho e o bicho é animal, deixando de ser bicho para ser aparelho racional, para ser racional. Então, a evolução do progresso inconsciente foi muito boa para a lapidação do animal racional. Tudo isso tinha que ser assim mesmo para a lapidação do animal racional. Tudo isso foram males necessários, foi um mal necessário para a lapidação do animal racional. Tudo quanto inventaram, tudo quanto criaram, tudo quanto fizeram, tudo quanto descobriram, tudo foi um mal necessário para a lapidação do animal racional. Foi um mal necessário. E por isso todos sofriam, e a multiplicação do mal sempre, as multiplicações dos males sempre, cada vez maiores, por serem todos inconscientes. Tudo isso foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, para que atingisse com mais brevidade o amadurecimento de todos, para estarem prontos para entrar na fase racional. Agora, todos dentro do mundo racional, sem sentirem, tão naturalmente, porque tudo é racional, é do verdadeiro natural do aparelho racional. É tudo tão naturalmente sem sentir. São os movimentos naturais da natureza. A natureza tem as suas mudanças, e por serem mudanças naturais, ninguém sente as mudanças, somente sentem os efeitos das mudanças. Assim é tudo, principalmente sendo racional. Racional é razão, é o direito dos direitos, é o perfeito dos perfeitos, é o puro dos puros. Por assim ser, mudança como essa, da fase de animal racional para a fase racional, é uma mudança completamente natural. Ninguém vê a mudança, só sente os efeitos da mudança. Hoje, todos dentro do mundo racional, e todos dizendo: é verdade, até que chegamos no fim dos suplícios da vida da matéria. Os suplícios da vida da matéria eram tantos que muitos já não estavam aguentando mais e, sem aguentar mais, liquidavam com a vida, porque os suplícios da vida da matéria já estavam num ponto irresistível. Muitos guerreando para resistir, muitos batalhando para resistir, e outros já sem forças para resistir, fazendo por onde resistir, mas já sem forças para resistir. Outros agonizando por não poderem mais resistir, agoniados e desesperados por não poderem mais resistir e dizendo: não temos com quem contar, nem aonde nos agarrarmos. A situação é de um naufrágio, de náufragos em alto oceano, que não temos mais com quem contar. O desespero era grande, a vida da matéria já estava a um ponto alucinante e irresistível, a ponto de muitos não saberem mais o que fazer. Assim, sempre foi a batalha dos agoniados, dos agonizantes, em prol de dias melhores, em prol de uma felicidade terrena, em prol de um julgamento certo, e tudo ficando nas vagas esperanças e vagos sonhos, e tudo por se realizar.
Depois de perderem as esperanças de tudo, é que diziam: é verdade, nesta vida ninguém tem com quem contar. Cada qual tem que contar consigo mesmo e fazer por onde para que possa viver, embora intranquilo, mas que possa viver, porque a vida chegou no auge da desilusão. A matéria só ilude os que ainda estão sonhando com as aparências, com as ilusões. Depois que terminam os sonhos, ficam completamente desiludidos, dizendo: fui traído pela vida da matéria, porque sonhava que a ilusão era uma realidade, que na ilusão estava a realidade. Hoje enxergam, como já de há muito deviam ter enxergado, que a matéria não passa de um ser ludibriador. E por ser ludibriador, produz a dor, o desespero do desassossego, o desequilíbrio, os desastres melancólicos e horrorosos, os fracassos dessa vida de reinado de palhaços. A vida não passa de uma palhaçada, porque a vida se indumentou com essa indumentária de matéria, e por estar com essa indumentária, pensam que são aquilo que não são, e se envaidecem com a palhaçada da matéria, a ponto de julgarem a matéria ser aquilo que nunca foi. Depois de ficarem ridicularizados, quando tudo se acaba, é que os palhaços têm a maior decepção e dizem o seguinte: eu pensava que tudo era, e hoje estou vendo que nada sou. Por este tudo nada ser, é que tudo se transforma em outro ser que nada é. Este tudo surgiu do nada, se formou em um tudo aparente, e deste tudo aparente acaba em nada. Então, o palhaço diz: eu pensava que tudo era, e hoje eu estou vendo que nada sou, porque tudo começa do nada e acaba em nada. Então, o que é que eu sou? Nada, com aparência de tudo ser. Envaidecido pelo engodo dessa vida de matéria, julga ser o que nunca foi, as vaidades caindo por terra e os rochedos se conservando com o seu verdadeiro natural. Depois do término dos sonhos, dos avarentos momentos de sonâmbulos de olhos abertos, dizendo: eu estava sonhando de olhos abertos. Quem sonha de olhos abertos não está vendo o que está fazendo, e quem vê o que faz não se engana, quando realmente sabe o que faz, quando racionalmente sabe o que faz. Mas quando pensa que sabe o que faz, o pensar é muito vago, cai no campo das amarguras, estreitando os seus momentos de felicidade, reinando com as aparências, com as aventuras, como coisa que ainda estivesse na fase de animal racional. A fase de animal racional já passou. Agora estamos na fase racional, na fase redentora, na fase de redenção universal, na fase em que todos estão de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo de matéria não é o mundo verdadeiro dos seus habitantes, e por não ser o mundo verdadeiro de seus habitantes, é que seus habitantes penam até não poderem mais penar. Sofrem muito até não aguentarem mais, e acabando com a vida. Então, o que vale a vida da matéria? Vale muito para quem está iludido, para um traidor de si mesmo, para quem vive iludido com a vida da matéria, para quem não sabe o porquê aí vive. Esses infelizes, que coisa alguma conhecem, têm que viver como bichos. O bicho é materialista, tem que viver como verdadeiro materialista, dando valor ao que não tem valor, a matéria.
Então, este caldo é para refrescar as mentes que ainda estão fervendo pelo ser material, como coisa que na matéria estivesse o bem verdadeiro de todos, como coisa que fossem encontrar a felicidade na vida da matéria. Na matéria há a felicidade aparente, momentânea, mas a verdadeira, não. E por não haver a verdadeira felicidade, é que tudo se acaba. Se fosse verdadeira, não se acabaria. Tudo é aparência e nada mais. Tudo é ilusão e nada mais. Tudo é sonho, tudo é sugestão, tudo é embriaguez, tudo é fanatismo, tudo é atraso, tudo é embusteirismo, tudo é mistificação, tudo é experiência, tudo é um montão de ruínas e nada mais. Vejam a vida dos iludidos, a vida dos papagaios, a vida das papagaiadas. Todos pensando serem tudo, sem serem nada, por não se conhecerem. Tudo é vaidade e nada mais. Assim, sempre foi a vida dos papagaios, a vida dos confusos, na fase de animal racional. Alimentaram todos esses pontos de vista como se fosse ponto de vista de prestígio. Eu nunca vi o nada ter prestígio, mas, para os idiotas, o nada tinha todo o prestígio. Hoje não tem, porque já conhecem e sabem de onde esse tudo aparente provém, de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje já pensam completamente diferente, mas isto é relembrando os sonhos do passado. Quanto recheio, quantos recheios de amarguras, todos recheados de sofrimentos, de tormentos, de aborrecimentos, de contrariedades, de preocupações, muitas vezes sem solução. Tremendas alegorias do passado. Quem viu o passado de todos e quem vê hoje, dentro da cultura racional, diz assim: não é possível, como é que eu mudei tanto? Para verem como tudo e todos chegam no seu natural tão naturalmente. A matemática sempre acusou que não há efeito sem causa. A matemática sempre acusou a causa desse feito, que é esse mundo de matéria. Se existe esse mundo de matéria, esses feitos, é porque existe a causa e o efeito e a causa. Se existe essa deformação racional, que é esse mundo de matéria, é porque existe a causa, e a causa tem que ser racional. A matemática sempre expôs o certo. Os matemáticos sempre fizeram o julgamento das coisas certas, porque é justamente do mundo racional, que é a causa dessa deformação racional, que vieram todas estas mensagens, todas estas revelações do porquê dessa deformação racional, do porquê desses feitos e do porquê da causa desses feitos. Então, todas essas revelações vêm do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. O mundo racional deformou-se no mundo animal, e por isso está aí uma deformação racional, uma deformação de animal racional e irracional. Como animal, nunca poderiam descobrir em si mesmos o seu estado de animal, e ficavam aí vagando, como até hoje estão vagando, desconhecidos de sua origem, do porquê dessa deformação. Só agora é que estão conhecendo e vendo o porquê de todo esse tufão de angústias. Hoje é que estão vendo e sabendo o porquê assim estão e o porquê assim ficaram, de onde vieram e para onde vão. Não há efeito sem causa.
Se existem esses feitos que aí estão, é porque existe a causa. Se são animais racionais, é porque existe a causa, e a causa é racional. Então, trata-se esta causa de uma deformação racional, que estava aí até hoje sem ninguém poder dar solução. A solução era a multiplicação do sofrimento, como aí está. Já não aguentavam mais de tanto sofrer. A solução era a multiplicação dos tormentos, a multiplicação do sofrimento, porque ninguém sabia explicar o porquê desse mundo. Ninguém sabia explicar a causa e a razão desse mundo assim ser, e do sofrimento permanecer, multiplicar-se sempre e reflorescer cada vez mais. Viviam aí igual a aventureiros, perdidos, envaidecidos, por viverem iludidos com asneiras e bobagens, aumentando a cegueira e multiplicando as ruínas de todos. Hoje, aí em suas mãos, o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do seu ser, dessa deformação racional, porque não há efeito sem causa. A causa é racional, porque tudo é de origem racional. Hoje, aí em suas mãos, como comunicar-se com o seu verdadeiro mundo de origem, como vê-lo, como unir-se a ele, como viver dia e noite orientado por ele, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Estão aí, tão pertinho, e pensam que estão longe. Não estão longe. Estão unidos ao seu mundo de origem. Viviam aí, sem saber por que estavam aí, sob essa deformação que ninguém sabia descrever a sua verdadeira situação. Falavam muito, como verdadeiros papagaios, mas a realidade das coisas não conheciam. Viviam enjaulados dentro desse mundo deformado, a ponto de viverem desesperados, nesse desespero universal, noite e dia. Todos viviam mal, ninguém sentia-se bem, nem podia sentir-se bem, pois não são daí. Se fossem daí, viveriam bem, mas não são daí, e por não serem daí, tinham mesmo que sofrer até sair daí para fora. Agora, está aí em suas mãos o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Viviam dentro dessa deformação e não sabiam por que viviam. Viviam desesperados, amolados, nervosos, inquietos, mal-humorados, fingindo-se de felizes, porque na matéria basta ser matéria para não haver felicidade. Matéria é produto do nada. Matéria é mal puro, é origem do mal, e por ser mal, por si mesmo se destrói. Então, onde está essa felicidade? Onde se viu encontrar a felicidade no mal? Só estando mesmo muito iludidos, que nem uma criança, que não enxerga as coisas reais. Onde se viu encontrar felicidade no mal? E assim, hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê desse triunfo desolador, dessa vida de matéria, dessa vida de sofredor, de sofredores e de sofrimentos. Hoje, todos sabendo, vendo e sentindo que estão num falso mundo, que esse não é o seu mundo verdadeiro. Hoje, conhecendo o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, que é a causa dessa deformação racional, dessa vida de matéria que encabulou todos até hoje, porque ninguém sabia por que aí vivia. Viviam aí, encabulados, cheios de bobagens, cheios de asneiras,
cheios de papagaiadas, cheios de fingimentos, cheios de falsidades, cheios de vaidades, cheios de ilusões, cheios de sonhos, cheios de corrupções, cheios de falsas aventuras, com essa monstruosa inconsciência. Viviam numa indecência dessas, porque basta ser matéria para ser uma coisa indecente. Por ser deformada, é uma coisa indecente, porque está fora do seu lugar. Viviam ridicularizados dessa maneira, dessa forma. Viviam de aparências, iludidos, querendo ser aquilo que não são, querendo ser aquilo que nunca foram. Viviam de sonhos e ilusões, embriagados pelas fantasias e pelas aparências. Uns querendo ser aquilo que não são, querendo ser aquilo que nunca foram. Viviam de sonhos e de ilusões, embriagados pelas fantasias, pelas aparências, pelas falsas realidades, por esse triunfo ludibriador. Todos iludidos, todos passando pela dor, todos sofrendo de dor, em desespero. Se não é hoje, é amanhã. Se está sonhando hoje, amanhã está na realidade, cai na realidade. Vida de grandezas aparentes, vida do nada, onde ninguém tem nada, ninguém é dono de nada, nem de si mesmo. Estavam sonhando com esse sonho duro de pedra, e estavam mesmo a caminho de virar pedra, por serem bichos endurecidos pelo mal, pela matéria, iludidos pela matéria, corrompidos pela matéria, julgando e pensando que na matéria está o tudo, como se daí fossem. Então, não sabem que não são daí? Então, não sabem que estão aí com essa vida provisória? Esperando o quê? Desaparecer daí, de um momento para o outro, porque não são daí. Ninguém tem nada. Vivem aí igual a bobos, com uma infinidade de bobagens. Isto é meu, aquilo é seu. E assim, querendo ser donos daquilo que não são, querendo ser donos até de sua própria vida, esquecendo que de um momento para o outro ficam sem ela. O bobo que se iludiu até o último momento, por perder o que não era seu, a vida. A vida não é de ninguém, e por isso de um momento para o outro ela desaparece. Coisa alguma é de ninguém. Aparentemente, falsamente, é a mesma coisa. Todos são donos daquilo que não são, falsamente, hipocritamente, e assim sucessivamente. Por quê? Porque não são daí. São do mundo racional. Estão aí deformados. Foram aí dar esse passeio só para sofrer, para penar e gritar misericórdia, por abusarem do livre-arbítrio. Então, agora, estão sabendo o porquê estão assim e por que chegaram a esse ponto de ruínas. Têm o conhecimento de volta para todos voltarem para o seu lugar verdadeiro, o mundo racional. Agora é ler e reler, quanto mais vezes melhor, para a verdadeira interpretação racional.